Que bom ter você aqui conosco. Hoje nós vamos receber a Lau. É com muita alegria que você está aqui. E eu estou também com a Maria Eduarda, minha querida filha. E se presente, Má. Meu nome é Maria Eduarda, eu sou filha da Silvia, mais conhecida como minha mãe. Mais um episódio que a gente vai fazer junto e tenho certeza que vai ser um sucesso também. E você, Lau, fala um pouquinho. Quem é você? Meu nome é Lauane Araújo, mas o pessoal me chama de Lau, mais fácil. Eu sou comunicadora e eu sou mãe atípica também. Eu falo sobre maternidade atípica nas redes sociais. Então, eu tenho um filho de 5 anos que ele é autista e tenho uma filha de 7 que ela tem TDAH. E quem é a Lauane? Olha, essa é uma pergunta muito difícil. Depois que a gente se torna mãe, a gente tem uma perca de identidade, né? Mas eu sempre fui muito faladeira, sempre gostei de estar ali, de ser aquele senso de justiça, de levantar. Meu pai e minha mãe falam assim, de levantar a bandeira, né? Então, eu sempre fui dessa pessoa. Mas hoje em dia, né, hoje eu sou bem dedicada à minha família e isso mudou um pouco a nossa perspectiva, né? A gente muda um pouco a nossa perspectiva de vida. Então, é também uma coisa que eu falo bastante nas redes, porque a gente acaba perdendo essa identidade, a gente acaba perdendo a vontade de se arrumar, a gente fica perdida, sabe? Porque é uma mudança no corpo, é uma mudança na vida tão grande que às vezes uma pergunta assim, quem é a Lauane hoje, você fica um pouco mais difícil de responder. Se você tem consciência que você se perdeu nisso, se você tem consciência que você deixou de se cuidar, porque é igual cabine de avião, né? Sim. As máscaras caem, primeiro para a mãe, depois para o filho. Sim. Eu demorei muito para entender isso. O que você faz por você? Eu demorei muito para entender isso, porque foi uma avalanche de acontecimentos, né, gente? Veio a maternidade, e em seguida veio a questão... que minha primeira filha é prematura, então foi um tumulto, e aí eu engravidei, e aí veio meu segundo filho, e ainda eu não era mais a Lauane de antes, eu não me encontrava mais na Lauane de antes, mas eu também não sabia quem que era a Lauane agora. E aí, logo em seguida, veio a questão da suspeita do autismo, e aí foi tudo muito dedicado. Então, realmente, eu me anulei por muito tempo. E foi muito difícil eu entender que eu precisava colocar a máscara em mim primeiro, para depois colocar neles. Hoje, eu tenho ainda... Eu falo para você que eu tô 100% em mim, totalmente. Mas eu tenho me policiado e tentado cuidar mais de mim, seja indo num salão, seja fazendo uma massagem, seja fazendo alguma coisa que eu gosto, sair com os amigos, ter um momento com o meu marido. Eu gosto muito de experimentar coisas novas, assim, estar atualizada. Então, eu tento buscar mais isso, sabe? E também trabalhar, que eu tinha parado de trabalhar e o trabalho é uma coisa que me move bastante. Eu entendo você. Apesar de eu não ter sido uma mãe típica, eu tive gravidez de risco também. Eu tenho um filho com problema auditivo. Então, eu tive uma gravidez que foi tensa, a gravidez inteira. Mas mesmo na Maria Eduarda, que está aqui, que foi uma gravidez super tranquila, quando ela nasceu, eu não tinha mais tempo para cuidar de mim. Eu acho que a gravidez em si, a mãe se anula completamente. E não, mais ou menos eu penteava meu cabelo, a roupa era a primeira que tinha no guarda-roupa, até que um dia a irmã Jaci chegou para mim e falou assim, pelo amor de Deus, que roupa é essa? Vai se arrumar? Troca de roupa, arruma esse cabelo, vai no salão. Sim. Porque eu nem percebia que eu estava naquela situação. E isso acontece muito. E quem te alertou? Como foi? Você se autodescobriu ou alguém te ajudou a enxergar? Eu meio que já via, né? Porque a gente vê, no fundo a gente vê que a gente, né, não tá ali. Mas, assim, eu comecei a ter crises de estresse, crises de ansiedade. Então, a gente começou a mudar a nossa realidade para todo mundo fazer uma terapia dentro de casa. E ali, na terapia, minha terapeuta sempre fala assim, olha, se você não parar,
Então você vai faz parar. terapia. Eu faço até hoje. Se você não parar, você vai parar. Então, tive algumas crises. No início do ano mesmo, eu tive um princípio de AVC por conta do estresse. Então, eu tenho enxaqueca. Então, assim, a cabeça não para, né? Tá todo momento. E nisso, a gente está sempre num estado de alerta muito grande. Né? Eu estou sempre em alerta. Eu estou em alerta porque eu posso receber um telefonema da escola a qualquer momento. Eu estou em alerta porque eu estou em casa, mas se eu fizer alguma coisinha e ele não estiver muito bom, ou ele for contrariado de alguma maneira e ele não tiver num dia que ele consiga lidar com aquilo sozinho, a gente vai ter uma crise. Então, eu fui percebendo, a gente conversa com amigos também, que nos ajudam a enxergar, e foi esse estralo que eu tive. Falei, bom, eu tenho que dar uma pisada no freio e olhar mais para mim. E hoje eu tenho feito isso, adoro fazer, vou fazer uma massagem, adoro. Então, eu vou lá, faço uma massagem. Agora, no dia das mães, juntamente, que é meu aniversário pertinho, eu fui para um spa. Então, assim, vamos pensar um pouquinho ali, porque senão a gente faz tudo. Então, quando eu recebi o diagnóstico ou a suspeita, foi uma intervenção precoce, então foi cedo. Então, eu coloquei na minha cabeça assim, eu vou fazer tudo que eu puder agora, tudo que tiver, vou colocar ele. Então, era 24 horas para ele, para a família, para ele desenvolver, e aí a gente vai ficando para trás. E aí, uma hora a conta chega e chegou para mim. E você tem uma rede de apoio ou só você? Infelizmente, eu não tenho uma rede de apoio. A minha rede de apoio é meu marido, ou a gente, assim, tem a Bisa, né, que é a avó dele, que nos ajuda muito, no almoço, de estar lá em casa, mas é Bisa, né, eu não posso deixar as crianças com ela, entendeu? Não dá. Então, assim, mas ela já é uma rede de apoio, o fato de, às vezes, eu saio da terapia com eles 11h40, chego lá, quase meio-dia, 1h tem escola. Então, já tem um almoço ali pronto, já só faz, às vezes, porque as crianças são um pouco seletivas, então eu só faço um ovo ou uma carninha e tá pronto para ir para a escola. Nessa correria do dia a dia, isso nos auxilia, sim, muito. Então, eu conto ali como uma pequena rede de apoio, mas, vou precisar sair, precisar ir no salão, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Se eu e meu marido, a gente não tiver um cronograma, a gente não consegue fazer. Então, ou ter uma rede de apoio paga, né? É puxado, então. É puxado. Você trabalhava antes? Trabalhava. Eu sou publicitária, né? Então, eu trabalho com redes sociais. Aí então você continua trabalhando. Eu parei por um tempo, né? Um tempo foi meu marido que parou, um outro tempo fui eu que parei. E agora a gente conseguiu se organizar e eu voltei a trabalhar. Mas é puxado. Em casa você consegue trabalhar? Hoje eu trabalho em casa. Eu estava numa agência até pouco tempo atrás. E eu estava fazendo um meio período ali, só no momento da tarde deles, que foi uma recomendação também da minha psicóloga. Vai sair um pouco, vai ver gente. Ocupa a cabeça com assuntos diferentes. E o ambiente, né? Um ambiente. Então, fiquei por bastante tempo até lá, foi muito legal, foi muito importante. Mas, infelizmente, o meu colega dono da agência, ele precisava de alguém ali full time, assim, não podia. Então, tinha vezes, não tem aula, eu tenho que ficar, ou ele não tá bem, ou às vezes eu levava ele pro trabalho. Então, assim, naquela época, aí não deu para eu continuar presencialmente, mas foi um estopinho, assim, para voltar, para não parar, né? Para continuar. E hoje eu atendo meus clientes de casa, às vezes eu vou num café, às vezes eu vou numa biblioteca, né? E vou levando assim. Inclusive, agora eu tô até com um empenho de trazer mães atípicas para esse tipo de trabalho também. Então, assim, os parceiros que eu busco hoje, então eu sou gestora ali, eu tô precisando de uma designer, eu tô precisando de uma fotógrafa, um videomaker, eu busco por mães atípicas ou pessoas com alguma neurodiversidade, porque eu sei o quanto é difícil essas pessoas estarem dentro do mercado de trabalho, e assim, existe um preconceito sobre isso, então eu tento colocar. Por que você acha que tem preconceito? Um preconceito, né? Não falo que é um preconceito, tipo de
a pessoa às vezes não entende que ela pode estar em casa, fazer um trabalho híbrido ou fazer um trabalho home e ela vai conseguir entregar da mesma maneira. Então, as pessoas pensam muito no estar presente. E, às vezes, para essa mãe, para essa pessoa, não é possível estar presente em tal dia. Então, por exemplo, o meu exemplo, as férias estenderam. Eu não tinha com quem deixar, entendeu? E ele já estava muito desregulado por conta da falta da rotina dentro de casa, porque aí as férias inicia, fica sem aula, muda a rotina estabelecida, que eles precisam muito de rotina. Então, essa mudança já desregulou. Então, eu não conseguiria, às vezes, deixar ele em algum lugar. Às vezes, até quando a gente tenta deixar numa recreação, quando você fala que é autista, a pessoa já nem responde mais. Então, assim, tem essa dificuldade. Então, essa mãe, quando ela está no mercado de trabalho, ela muitas vezes, ou ela vai ter que abrir mão dos tratamentos necessários do seu filho, colocar com alguém, às vezes, que não tem uma mesma paciência, que não tem o mesmo cuidado, ou ela vai sair. Porque esse preconceito de achar que não estar lá, ou é muito coisa. Não, é melhor você ficar, né? Se dedicar mais ao seu filho. Mas para ter essa dedicação precisa de dinheiro também, né? Então, por isso que eu falo que essa é a dificuldade. Com a pessoa que é neurotípica também, às vezes ela está em crise, às vezes ela não consegue sair de casa, às vezes está num dia que não... E ela poderia render e trabalhar muito bem dentro de casa. Então, hoje eu penso em trazer essas pessoas para dentro, para trabalhar junto comigo, visando aí a minha experiência. E você consegue desenvolver, por exemplo, uma campanha publicidade dentro da sua casa? Sim, consigo. Então, dá para você fazer um trabalho bem legal. Sim. Hoje a maioria das empresas trabalham no sistema home office. A maioria do Eduardo só trabalha home office. Não, 2 vezes por semana eu vou na empresa, mas 3, 2. 3, 2. Então, tem muita gente que faz... Aqui ainda existe uma relação ainda não tão com home office, infelizmente. Mas as cabeças estão mudando, então eu já tenho alguns clientes que eu consigo atender da minha casa, que nem eu falei, busco parceiros. Já estou muito tempo nessa área, então eu faço coberturas de eventos digital também, então às vezes eu vou viajar, já fiz campanha política. Então o pessoal me conhece, sabe que eu posso fazer e eu vou, mas o fato de eu estar dentro de um lugar, uma agência, hoje eu não consigo pela demanda que o meu filho tem. Mas você também acaba tendo uma liberdade, se você conseguir crescer, uma autonomia de fazer do jeito que você quer, da forma que você acredita e crescer. Fazer o seu nicho e conquistar um espaço que é só seu. Porque em vez de você pensar assim, é um preconceito, você pode pensar assim, eu vou ter uma oportunidade única de mostrar o quanto eu sou boa. Não, sim. E não é? Mas isso é muito difícil você chegar lá. Hoje eu tenho essa ideia, né? Hoje eu consigo ver. Não, eu não preciso estar dentro de uma agência. Eu tenho conhecimento para estar fora. Eu tenho conhecimento para tocar uma equipe. Eu posso estar onde eu estiver, sentado. Estou na praia trabalhando, não consigo. Mas antes, não. É muito difícil chegar. E aí, com acúmulo de coisas na cabeça, de funções, a gente mulher... Você estava fragilizada, eu acho. Sim, e a gente, mulher, a gente tem muita coisa na cabeça, né? A gente faz... É tudo. É o trabalho, é casa, é filho, é... organizar, né? Aquele cansaço mental, que às vezes o homem, ele não consegue ter. Não tem. Tipo, eu faço café, mas assim, na hora que ele vai fazer o café, onde que tá tal coisa? Você viu tal coisa? Então, a gente, por mais que a gente demande, a gente planeja. Então, a gente tem que planejar. Então, esse cansaço mental existe. E eu, como sou uma pessoa que trabalha com a criatividade, isso me esgotou mentalmente. Então, às vezes, eu não conseguia produzir o suficiente por conta dessa demanda toda. Então, hoje, né, com terapia, com tudo, eu consigo enxergar e tocar. E agora eu acho que daqui para frente só. Nossa, e você falando isso, ontem eu estava vendo um publicitário falar o tanto que é necessário o descanso para que se surjam novas ideias para quem mexe com publicidade. Sim. Porque é necessário o vazio, mudar o foco, sair do geral,
porque daí que surgem novas inspirações, novas ideias. Sim. É no vazio. Você já reparou que quando você vai tomar banho, que você tem as suas melhores ideias? É verdade. Por quê? Porque você está relaxado. Você está no momento de relaxamento. Ali no banheiro, muitas vezes, você está sem nenhum estímulo. É você com sua cabecinha e você está se relaxando. Então, muitas vezes, muitas pessoas falam assim, nossa, eu tive uma ideia no banho. Eu estava lá tomando banho, foi onde isso... É por conta disso, é muito relacionado a isso. Então, a gente tem que dormir bem, a gente tem que estar no estado mental tranquilo. Por mais que os publicitários, pessoas que trabalham com comunicação, são todo mundo agitadão, né? Vive nesse caos, mas precisa, né? Precisa ter necessário. Isso, porque a gente trabalha com a mente. E hoje você está num fluxo que você já não consegue dominar esse controle dessa agitação, porque não depende de você. Mas a mãe não consegue administrar a hora que o filho vai chorar, que o filho vai dar birra, que o filho quer, que o filho não quer, que o filho vai ter febre, que o filho não vai ter febre, vai ter dor de barriga, que ele vai precisar de você. A gente não tem esse domínio. Exato. Então, é um período bem... É um período puxado, né? Puxado. A Maria Eduarda chorou até 4 anos. Que absurdo. Que absurdo. 4 anos sem dormir com a Maria Eduarda. Eu entendo, porque a gente tem o distúrbio de sono. Isso é comum, né? A primeira infância é o que mais os filhos necessitam dos pais. Então, isso já é bem complicado. Numa maternidade típica, uma maternidade atípica. Então, por exemplo, quando tenho amigas minhas que estão esperando a filha no balé ou tá passando um tempo de qualidade com a filha dentro de casa, eu estou sentada numa recepção de uma terapia. Meu filho está fazendo terapia. Então, tem essa mudança. Inclusive, teve até um comentário meio que negativo esses dias atrás, de uma mãe falando, mas... por que vocês ficam diminuindo a maternidade típica? Sabe, tentando fazer uma rixa ali, da onde não existe, porque a maternidade também é difícil. Em nenhum momento eu disse que não é difícil, né? Lógico que é, toda maternidade é. Cada um tem o seu maternar, cada um sabe o que está sentindo. Mas a gente tem um plus, infelizmente a gente tem um plus, não é? Nossa, eu bato no meu peito, eu sou mãe típica, adoro, queria estar nessa realidade para sempre. Logicamente que não, se eu pudesse escolher... Seria não, porque é difícil. A gente mexeu com toda a nossa estrutura familiar. É um gasto. Hoje eu vejo que não é um gasto, eu falo que é um investimento. Porque é um investimento do meu tempo, é um investimento na educação, é um investimento de dinheiro, porque não é barato. Não é barato ter um filho. É um investimento de energia. De energia muito, entendeu? Eu vivo aí no carro. Se eu não estou no carro, eu estou numa terapia. Se eu não estou dando terapia, eu estou trabalhando. Ou qualquer momento eu estou trabalhando, porque eu sou autônoma. Então, qualquer momentinho eu estou ali no meu celular, um tablet, no notebook, trabalhando. Porque é o tempo que eu tenho. Então, a gente, às vezes, chega e eu tenho, 20 minutos, 30 minutos antes de todo mundo dormir, de... silêncio, de só eu. Então, é uma carga diferente. Não que seja menor a maternidade do outro. Não, eu entendi. Mas... aí tem essa falta de... Acho que seja um pouco de empatia de certas pessoas, de enxergar. Inclusive, também, agora, falando em empatia, eu reagi a um vídeo de um motoqueiro que ele estava indo e ele viu que um carro tinha um adesivo de autista. Ele falou assim, eu não vou passar na frente e tal, porque eu não sei, às vezes eles têm sensibilidade, né? E aí ele grava esse percurso e ele vira. O vídeo, ele tá agora, que eu saí de casa, estava em 1.200.000 visualizações, o que eu reagi no meu perfil, e tem vários outros rodando. Aí ele até falou assim, nossa, achei, mas assim, tem motoqueiros bons. Mas não é a questão do motoqueiro, sabe, em si. É a questão da sensibilidade, da empatia. Estourou tanto, por quê? Porque é difícil as pessoas enxergarem, se colocarem no lugar dessas pessoas. Então, esse simples fato dele, até que ele fala assim, eu não entendo muito bem, se eu estiver errado, vocês me corrigem. Mas, assim, ele teve a sensibilidade de perceber e ter essa empatia com a pessoa que estava ali dentro. Então, se a gente tivesse um pouco mais disso no mundo, seria muito mais fácil, né? Mas as pessoas passam umas pelas outras, nem percebem que tem alguém do lado. Sim, e aí... e te olha feio, você tá numa fila preferencial. Te olha feio, seu filho entra em crise, Arbia.
entendeu? Porque tem a birra e tem a crise. E tem muita evolução, muita crise começa com uma birra. Então, às vezes, está no mercado, ele entra em crise. Está no shopping, entra em crise. E as pessoas... Como é uma crise? Então, ele inicia muitas vezes com uma birra. Os autistas, eles têm dificuldade do não, vamos dizer assim, né? Eles têm uma rigidez cognitiva muito grande. Então, se é daquele jeito, é daquele jeito. Então, se ele está na cabeça que o copo é azul, que ele tem que tomar, é o copo azul na cabeça dele. Está errado se for outro. E quando eles são crianças, eles têm uma imaturidade muito grande, como qualquer outra criança. Então, a criança quer o copo azul, ela vai bater, ai, quero o copo azul, e vai ficar naquilo. Então, às vezes, ela vai parar só se você der o copo azul, ou se você distrair de alguma maneira, que é uma forma de uma birra comum. O autista, ele chega no momento que ele não tem esse controle dessa emoção, de acabar, eu consegui o que eu queria, ou eu não vou conseguir o que queria. Então, não adianta se você der o copo azul para ele ainda vai continuar em crise. Então, ele vai continuar chorando muito. Alguns se machucam, alguns batem na gente. Então, meu filho, quando ele tem crise, ele bate. Depois, ele tem um shutdown, que fala, que ele fica retrospectivo. Então, ele vai fazer alguma brincadeira que ele gosta. Aí, ele me chama para montar um Lego, ele me chama para dar uma brincada com carrinho, brincar com Pokémon. Mas ele fica muito gasto de energia. Sabe quando você fica, assim, esgotado? Ele fica esgotado, mas tem crise que dura meia hora, 1 hora, né? Então, assim, antes, quando era menor, antes das intervenções, ele chegava de bater a cabeça no chão. E como que você passa por essas crises com ele? Qual a sua atitude? O que dá para fazer? É um aprendizado também, mas hoje a gente entende que nesse momento não adianta a gente falar nada. Quanto mais eu falo, mais nervoso ele fica, porque ele se sente menos incompreendido. Então, tem que deixar passar. O que eu faço? Eu não deixo ele se machucar, eu não deixo ele bater em mim. Eu falo, quando você quiser um abraço, eu tô aqui. Então, ele vai. Hoje, depois de muitas intervenções, da medicação, ele consegue entender isso e ele consegue, muitas vezes, regular. Mas ele vai lá pedir um carinho, ele vai pedir um abraço. Então, você vê que ele fica sentido, você vê o choro, aquele choro, tipo, um queixinho, assim, de verdade depois do que aconteceu. E muitas vezes eles nem lembram do tumulto ali, às vezes ele nem lembra que jogou tal coisa em você, e enfim. Mas ele entende que aconteceu alguma coisa que foi fora do controle dele. Então, tem artimanhas. Então, se você vê uma pessoa crise, não tenta, vem aqui, criancinha, não. Deixa a mãe. Você pergunta para a mãe, tem alguma coisa que eu possa fazer? Você quer ir para algum lugar mais reservado? Né? Quer uma água? Não, tudo bem. Então, segue a vida depois, porque ela vai conseguir ali driblar isso. Mas hoje você tem essa postura, essa atitude, porque alguém te ensinou, né? A gente vai aprendendo. Mas, assim, a primeira vez que eu tive que conter ele foi terrível. Porque aí eu tive que conter, porque ele estava se machucando e estava machucando a gente. Então, eu tive que contê-lo, conti, ele se acalmou. Depois de um tempo, eu fui para a sala e eu chorei. Claro. E muitas vezes eu ainda choro. Claro. Porque a gente fica sensibilizada, claro. Entendeu? Então, assim, eu tento não fazer na frente dele. E é meio difícil, às vezes. Eu vou cortar o cabelo, não quero cortar o cabelo porque é autista. Então, poxa, eu saí, já percebi, já aconteceu comigo. Saí, entrei no carro e comecei a chorar, né? Porque a gente não quer que nossos filhos passem por isso. E eles não entendem, eles não compreendem. Mas por quê? Na hora de cortar cabelo, eles dão trabalho? Tem muitos que têm crise. O meu filho, ele começou cortando o cabelo e ele chorava muito. E aí, até a gente entender que era uma sensibilidade no cabelo, na cabeça, demorou um pouco. Porque a gente não entende. A gente que eu falo assim... A gente é normal. Você imagina assim, a criança chora para cortar o cabelo, porque fica com medo. Ou aquela coisa, quando você vê uma criança autista, ou quando você fala assim, ou antigamente, principalmente, eu tinha essa visão. A gente pensa naquela criança que não tem contato visual, aquela criança que não desenvolve, que não fala nada. Existem vários tipos, né? Sim, se a gente pensa no estereótipo do autista. Aquele que se isola.
Exato, mas não é isso. O autismo, ele é um espectro. Então, assim, tem várias formas. E aí a gente foi estudando, foi aprendendo com uma equipe multidisciplinar que vai nos orientando, com consultas com a neuropediatra, com avaliações, a gente foi entendendo. E no dia a dia a gente vai entendendo o que funciona para ele, o que não funciona para ele. Mas, assim, ele sempre vai ser autista. Hoje, ele é uma criança, assim, que, assim, raramente tem crise, sabe? Então, por quê? Porque a gente aprendeu a lidar, a gente aprendeu a driblar. Então, a gente sabe que ele tem uma sensibilidade. Ele ama sair, ele é muito comunicativo, ele é até ator, sabe? Nossa, se ele viesse aqui, ele estaria, oi, tudo bem, não sei o quê, já olharia para a câmera, já faria um... E assim, a pessoa fala assim, nossa, mas ele fala muito, né? Como que ele é autista? Mas os autistas falam, então tem, assim, qual que é o problema do autista, muitas vezes? É a comunicação. E a comunicação não está muito voltada, às vezes, só com o falar, né? A comunicação é como você lida. Então, tipo, a gente tem a pessoa que não fala nada e a gente tem a pessoa que fala muito. A gente tem que encontrar um meio termo. Então, vamos dizer assim, ele tem uma facilidade de falar muito, às vezes fala o que não deve, às vezes não compreende, é muito literal, às vezes, por exemplo, teve uma vez que um rapaz foi arrumar a internet lá de casa, ele foi e falou, oi, te amo, pro cara. Então, assim, esse entendimento na comunicação, isso, na comunicação, ele tem essa dificuldade. Então, ele brinca com as crianças, hoje ele brinca, mas muitas vezes você vê ele ali, quem olha, tá vendo, ele tá correndo junto com as crianças, mas muitas vezes ele tá brincando sozinho. Tá no mundinho dele. Ele tá correndo, as crianças estão correndo junto, em volta, mas ele, sozinho. isso. Então, às vezes, ele tem que ter uma interlocução de uma outra pessoa para inseri-lo na brincadeira. Então, essa é a dificuldade de comunicação. Esse é um dos principais pilares, né, para o fechamento de diagnóstico. A dificuldade na comunicação, a rigidez. Então, nesse quesito que a gente enxerga. Então, por exemplo, ele pode falar um monte, mas ele vai ter dificuldade. Então, às vezes, ele tem também aquela ressaca social, sabe? Então, a gente vai, a gente sai, ele se diverte. Chega um momento que ele vai perdendo. E aí, à noite, eu tenho crise. Ele entra em crise. Porque ele teve muitos estímulos de som, de luz, de pessoa, de barulho, de tudo misturado. Ele curte, ele se diverte, mas à noite ele tem a crise. Antes, a gente evitava sair, fazer isso. Mas hoje eu entendo que eu preciso que ele faça isso. Eu preciso que ele tenha essa experiência. Eu preciso que ele viva isso para ele aprender a lidar com isso. E a gente também, a gente não pode ficar enfurnado dentro de casa. Afinal de contas, ele é uma criança também, ele quer se divertir. Então, a gente tem que incluí-lo. Nós, como família, temos que iniciar a inclusão, mesmo que as pessoas não estejam preparadas para a inclusão. Então, eu levo, ele vai, ele se diverte. A gente sabe que às vezes a gente vai lidar com uma crise? A gente sabe. Então, a gente já está preparado para que depois ele consiga lidar. E ele até entende já. Então, para ele aprender, para futuramente ele ter... Mas isso aí é muito legal, é uma oficina para a vida. Porque ele não vai, assim, ele vai crescer. Sim. Então, Você já tem que prepará-lo. Porque eu não vou estar ali com ele em todos os momentos. Então, ele tem que saber lidar. Então, é esse intuito que a gente faz. E é isso que eu tento passar para as mães. Então, a gente leva em lugares que a gente sabe que atende bem os autistas, que entende. Então, eu vou lá, divulgo, né, o lugar para irem. Porque é importante, eles têm que ter essa. Porque, meu filho, ele passa, sei lá, todo momento dentro de uma terapia. De segunda a sexta, dentro de terapia. E todos os dias com os mesmos psicólogos ou roda? Hoje em dia, a gente reduziu bastante, né? Mas ele faz 2 vezes fono, 2 vezes TO, 2 vezes psicóloga comportamental. Aí ele tem uma psicopedagoga, aí ele faz um esporte adaptado lá na escola e também faz natação. Então, Que legal. Bastante coisa. Você pensou em pôr no cavalo? Já, já. Mas, assim, a gente teve que escolher, porque, como eu te falei no início, eu queria fazer tudo. Abraçar o mundo. Mas, assim, eu tenho também a minha outra filha, então a gente tem que ter esse cuidado. Então, a gente também não posso tocar ele de coisa. Então, hoje eu entendi que eu tenho que deixar um dia uma manhã livre. Então, toda segunda-feira de manhã eu deixo livre. Porque domingo, normalmente,
A gente faz alguma coisa diferente, dorme um pouquinho mais tarde. Então, provavelmente na segunda ele vai ter um pouco mais de resistência, ele vai ficar mais... pode ser um pouquinho desregulado, então a gente deixa ele em casa para manter aí terça, quarta, quinta e sexta tem atividade e tem escola normal. E a tua filha, como que fica? É difícil. É difícil porque... Ela é mais velha. Ela é mais velha, ela tem 7. Porque para ela não sentir em segundo plano, é difícil porque, olha, eu tenho 2. E eles têm ciúme, né? Até hoje. Imagino. O outro é um menino ou uma menina? Um menino. Filha da mamãe. Aí, ó. Porque é assim, a gente, todo mundo sabe que o que você está fazendo é o certo, é o necessário, é o que deve ser feito. Mas na cabeça da criança, ela quer a mãe 24 horas. Sim. Quantos anos ela tem? 7. Ela também faz psicólogo, né? Porque logo quando a gente começou a lidar, ela presencia tudo. Então, ela presenciou as crises. Às vezes, ela fica, tadinha, desesperada para ajudar. Então, a gente teve uma crise no dia que a gente foi da vacina. Nossa, eu vi o olho dela de desespero. Então, isso machuca também. Então, a gente colocou ela no psicólogo para ela poder lidar. Mas, vira e mexe, ela fala, eu não gosto do autismo. Hoje mesmo ela falou para mim. Porque eu fiquei irritante. Porque o autista é irritante. Aí ela tem que entender. Eu falei, filho, mas não é que o autista é irritante. As pessoas, no geral, são irritantes. Às vezes você é irritante, às vezes a mamãe é irritante, às vezes o papai é irritante. O Gael, ele tá sendo irritante não é porque ele é autista, é porque ele é irmão mais novo, né? Então, assim, a gente tem que ter esse jogo de cintura, tem que conversar. Então, tem que fazer atividades que ela gosta. Hoje, ela tá em natação, que ela gosta bastante. Ela faz ginástica artística, que ela ama. Que linda. Então, eu acompanho, né? Eu tento o máximo ter o meu tempo com ela. A gente fazer alguma coisa junto. Vamos no salão, nós duas. Vamos pintar a unha, né? De conversar, de ter os nossos momentos mãe e filha, de, tipo, melhores amigas, né? Aproveitar, né? Porque daqui a pouco eu sei que vai ter muito isso. Nem te conto. Acho que depois volta, né? Mas, assim, passa um período que... Olha e quando beija na boca a primeira Ai, vez. Nem te conto. Nem te conto. Aí ela me conta, por exemplo, mãe, eu gosto do menininho lá. Meu Deus, ela tem 7 anos. Aí eu falei, filha, que bom que você gosta do seu amigo, né? Então, assim, eu tento dar essa abertura. Esses tempos eu fiz uma casinha da Polly junto com ela, pintei pra ela participou. Aí ela pede pra eu fazer roupinha da boneca. Aí eu vou, eu me dedico, faço. Aí o Gael vem pra cima e fala, não, agora eu tô arrumando coisa da mania. Então, eu também tenho que colocar um limite nele, porque realmente é o tempo inteiro grudado, se deixar. Por mais que a menina tenha um apego maior com o pai, ela sente. Então, claro que sente. Então, é uma das coisas que a gente tenta fazer. E tentamos também fazer muitas coisas em família, né? Então, a gente tenta... E a alimentação influi em alguma coisa? Influi. Eles são seletivos, né? O Gael é seletivo. Hoje em dia, ele melhorou muito. O que ele come? O almoço dele é arroz, caldo de feijão e ovo mexido. E, às vezes, uma farofa. Às vezes, ele tem uma fase da farofa gigante. Mas aí, ele começa a ficar com o intestino preso, aí ele para um pouco. Mas, se deixar, uma vez ele colocou farofa no pão com manteiga. Gente, mas meu filho come isso, hein? Meu filho come só isso? Tem 23 anos. Ele bota batata frita, às vezes. Batata frita. 23 anos. Então, ele começa... Hoje, às vezes, eu consigo fazer com que ele coma outra coisa. Tipo, fruta. Ele só come banana. E ele gosta muito de leite. Amiga, então... fica feliz. Meu filho não come isso. Nem Meu uma irmão fruta. não come banana. Não? No máximo um pepino. Não, a melancia. Melancia? Se for suco. Se for suco. Porque ele não mastiga. Porque eu não sei. Você já chegou no McDonald's e o teu filho é reconhecido no McDonald's? Oi, Zé Sérgio, tudo bem? É assim, eu vou te falar que a gente lá também. Então, ele até ganhou um dia da menina lá, uns brinquedinhos, 2, porque ele quer comer o McDonald's. E aí, ele fala que ele não come carne, né? Eu não como carne. É burguinho. Mas o hambúrguer do McDonald's ele come, entendeu? Eu já tentei em casa, não, é do McDonald's. Então, é pão
Nossa, aquilo é um veneno. Hambúrguer. Oh. Não, assim... Não, não o é? que eu quero Você dizer já fica assim, chateado? não querer... A gente como mãe, quer que o filho coma arroz, feijão e bife em casa. Não Sim. troque uma refeição Sim. Por um lanche. Industrializado, né? Por um lanche fora de casa, que eu digo mãe. assim... Porque muito não, triste. tem como você fazer um hambúrguer mais saudável Tem. dentro de casa. É a questão do McDonald's, mas eles não né? comem Não. Não. Simples assim. Meu irmão prefere, se tiver um bife em casa ou um McDonald's, meu irmão vai comer McDonald's. Lá em casa também, não é diferente. E aí a gente tem as negociações, não é sempre. Amiga, você merece um diploma. Você vai sair Amanhã daqui tá melhor. Ela conseguiu negociar você. Eu já ia falar, come. Mas às vezes dá, né? Às vezes a gente tá assim, ai, rodeando uns dentes, né? Eu sempre brinco, assim, que eu falo, ai, quando eu descobri que eu estava grávida de uma menina, eu falei assim, eu quero que a minha filha, ela seja questionadora, que ela seja aí, né, assim... Cuidado. Deseja, viu? Não, Cuidado. calma. Eu falei, isso é antes de ser mãe, né? Então a gente vai, eu quero que ela seja questionadora, que ela seja comunicativa, que ela se imponha e fala o que ela queira. Não. Menina, Desse depoimento. Isso é muito lindo a teoria. exato. Hoje eu falo pra ela, ela vira o olho até, tipo, ai, não... Aí eu só quero, agora eu só quero que ela me obedeça às vezes, entendeu? Eu quero... Jesus, tudo isso que eu pedi, depois dos 25. Vai tomar banho. Ai, por que eu tenho que ir primeiro? Não, vai do Gael. Eu já tomei não sei o quê. E eu falei assim, gente, não é um questionamento. Ela questiona e ela fala mesmo. Eu falei, é brincadeira. Levou muito a sério o pedido. Não, pode ser com as outras pessoas, mas com a gente. Só me obedece. Por favor. Qual é o nome dela? Aurora. Ai, que bonito. nome lindo. Obrigada. Aurora é linda. Agora o Gael. Bonito, os dois. Sim. O que significa Gael? E tem a questão do anjo também, do arcanjo, né? Mas o Gael, eu que escolhi. E o Aurora foi meu marido. O Gael, eu não sei se vocês conhecem, tem aquele ator Gael Garcia. Não. É um ator argentino. E eu vi, assim, uma vez no Oscar, da premiação do Oscar, que eu falei assim, nossa, que nome bonito. Não pelo ator, assim, mas Bom, assim, me chamou pelo atenção. um nome. Eu falei, nossa, que nome bonito. E isso ficou na minha cabeça. E eu, a novinha, eu tinha uns 20 anos na época. E aí quando eu engravidei, eu falei assim, eu acho lindo o Gael. Aí meu marido falou assim, nossa, eu gosto também. E aí a gente colocou, mas hoje agora temos uma... Tá na moda Gael agora, né? Puxou um fio. Até a Aurora tem bastante agora. Sim, quando a gente colocou a Aurora, no caso, ninguém tinha, né? Agora, assim, 5 anos pra cá tem mais. Então, quando a gente colocou lá, era quase ninguém. Ainda ela não encontra muita Aurora. Na idade dela ela vai ter E diferente. como é na escola? Como que é o Gael na escola? Ele gosta muito da escola. Ele tem algumas altas habilidades, né? Então, ele se sai bem. Então, ele ganha o diplominha lá da sala de destaque toda vez. Inclusive, ele ficou bravo que agora, no último semestre, ele não ganhou. Porque ele tava muito sapeca, né? Tava muito... Falante. Não, tava brincando. E agora eles juntam com os meninos que quer brincar de lutinha. E, menino, né? Menino é um... E aí ele tava bravo. Aí ele falou assim, Lucas, eu não ganho destaque porque você fica brincando comigo, que é o menininho. Ele botou a culpa no coleguinha. Mas ele é, assim, muito inteligente. Ele vai muito bem. A gente hoje... ele faz parte do município. Que o município tem um programa, né? Com professores de apoio e psicopedagogos voltados para crianças atípicas. Então, por isso nós escolhemos, né, estar no município. Tem algumas dificuldades aí políticas dentro disso, mas ainda temos uma pessoa que olha e fica com ele. Hoje ela atende mais 3 crianças atípicas dentro da sala, que o normal seria 1, né, que teria que atender. Mas a gente entende também que os padrões estão mudando, que tem mais crianças neurodivergentes no momento, e a tendência é aumentar. A tendência é aumentar. Tem muitos fatores que envolvem isso. Interferindo. Sim. E a questão... É porque o autismo ele é genético, né? Às vezes, tem lá uma porcentagem que é hereditário. Mas é genético, tá? Mas no quais gene. fatores aumentariam? Tem uma previsão até 2030, vai ser...
Mas predominante. que fatores que, tipo, influenciam? Então, tem alguns fatores, por exemplo, quando a gente vai crescendo, vai evoluindo, a gente tem algumas evoluções nos genes, modificações no nosso próprio gene. Então, assim, isso tem muito a ver com comidas industrializadas, com poluição, né? Então, assim, essa tendência da nossa própria... Readaptação ao meio. Isso. E aí, então, por exemplo, eu tenho um gene lá pequititinho. Então, eu falo assim, eu tenho uma pequena seletividade. Meu marido é um pouquinho mais introspectivo. Aí vai juntando. E aí isso vai crescendo, vai escalando, né? Porque, então, muitos pais que são pais mais velhos, a tendência de ter uma criança autista é maior. Por conta dessas questões de evoluções que ele foi tendo, né? Que foi essas mutações que falam. Que vai acontecendo durante a sua fase. Então é um consumo de um medicamento, às vezes é o consumo de muito industrializados, muito... Então são vários fatores, N fatores. Hoje a gente tem aí, cada mais ou menos 30 crianças, uma é autista. Não sabia. Você não sabia? Não. Mudou bastante. E também tem muita gente da nossa geração Que era sem ser diagnosticado. que são... Eu sabia que tinha pessoal aumentado porque antigamente o diagnóstico não era tão efetivo igual é hoje. Sim. E aí eu sabia que tinha aumentado por conta disso, mas eu não sabia do fator de 31, por exemplo. Tem muitos pais que começam com o diagnóstico dos filhos e falam, epa, Mas olha, parece que eu sou assim. isso aí comigo também, né? E acaba fechando o diagnóstico. Ou tem muitas pessoas da nossa geração, assim que eu falo, nossa geração, uns 30 e poucos, que hoje vê, assim, tem aquela ansiedade recorrente, aquela depressão recorrente e nunca consegue tratar. Às vezes é o autismo que está ali atrás e a pessoa está tratando... Não desconfio que seja isso. não trata a causa, mas trata o sintoma. Então, acontece muito disso. Ou aquela amiguinha, na minha escola tinha um menino que era, pelo amor de Deus, que você fala assim, meu Deus, não consegue ficar parado, que era o famoso Denis Pimentinha. Toda sala tem um, né? Exato, às vezes essa pessoa, ela Era um autista, um TDAH, e era incompreendido. Então, a pessoa que... Era expulso da sala. Sim, era chamada. Marginalizado. Gente, é verdade, hein? Foi cruel. A falta de conhecimento é cruel. Sim. Então, não é que, agora todo mundo é autista. Agora as O pessoas... diagnóstico aumentou, né? Tem o conhecimento do que é. As pessoas, elas têm acesso à informação. Bom, mas, na realidade, é a evolução da ciência também. Também. Teve uma evolução, uma Também. A ciência hoje não é igual a 30 anos. O Exatamente. diagnóstico hoje é diferente. Então, não dá nem para cobrar e comparar. Não tem como. Não tem como. E também as medicações, as intervenções, elas estão diferentes. Então, por exemplo, hoje a intervenção precoce, ela é fundamental. Tem alguns médicos que falam, tem que fechar só depois dos 4 anos. Não, hoje não. Hoje você tem que começar antes. Se você já... Assim, pode ser que não feche, mas assim, as intervenções têm que ser começadas antes. Porque é o momento que a cabecinha tá ali boa para aprender. Qual é os medicamentos usados? É que depende, né? Depende de mas... cada criança. Cada autista, no caso, né? Porque tem autistas mais velhos que também fazem uso da medicação. O meu filho, hoje, ele toma o CBD, que é o canabidiol, né? Então, mostrou, assim... Foi um divisor de águas na nossa vida. Foi incrível. Tem muitos relatos positivos sobre o CBD com o autismo. Ele ainda tem alguns estudos, não está 100%, né, vamos dizer, aprovado para isso, mas tem muitos estudos positivos. E a gente vê, assim, no dia a dia, como muda. A nossa vida mudou totalmente. A qualidade de vida melhorou. Nossa, depois que ele começou a tomar, ele parece que fez um virou a chavinha. E ele fala, tem até um vídeo dele que ele tá falando assim, filho, quando você não toma, você fica como? Ele faz assim, ó. Ele mesmo responde. Então, ele soltou a fala, que ele tinha um atraso de fala. A rigidez melhorou, então a gente consegue fazer combinados, né? Que eu falei, hoje tudo é base de combinado.
Então, por exemplo, eu vim pra Então, cá, eu tive Combinou no contato. McDonald's. Teve uma socialização. Sim, hoje Isso é ele muito positivo. é muito, muito. E assim, além disso, a questão, ele caía muito, tinha um desenvolvimento motor não muito bom. Hoje ele já tem um equilíbrio muito maior. Ele cai ainda, tropeça, por quê? Porque ele tá pensando lá, tá fazendo. Pensa lá na frente e faz aqui, e aí ele cai. Mas a questão de segurar, por exemplo, antes ele caía, qualquer momento que ele caía, ele batia a cabeça, porque ele não tinha... Um equilíbrio. não tinha a sustentação muito do Cai a cabeça primeiro. aí ele caía, puf, batia a cabeça, porque ele não conseguia se sustentar. Então, isso melhorou muito. A questão também dele experimentar novas coisas. Ele tem as preferências de comer, mas ele chega a experimentar. Então, antes ele não tinha nem de chegar perto de experimentar. Tudo isso, logicamente, com as intervenções, e vejo muito o start depois do CBD. Ele também toma a carbamazepina, que ajuda na questão do sono, porque ele tem distúrbio de sono. E também ele teve uma convulsão quando mais novo. Então, isso aí ajuda. E ele toma. E assim, excelente. E não vejo só comigo, sabe? Eu recebo muito relato. E além do relato, a gente ele faz uma comunidade de mãe, né, gente? A gente fica, por exemplo, a manhã inteira... Mas isso é ótimo. Sim. A gente fica a manhã inteira na sala da recepção. Então, a gente vira confidente. Vira uma a rede gente de apoio entre Sim. vocês. E tem uma mãe que virou minha amiga, e a filha dela, ela tinha um grau mais elevado. Ela não era verbal, tinha muita dificuldade da rigidez, fralda. E ela começou com o CBD mais ou menos uns 3 meses. Gente, eu vi um vídeo dela apresentando na escola e participando. Não acredito, que lindo. Não, eu fiquei emocionada, né? Então, assim, teve um dia que ela chegou, ela cumprimentou, entrou sem crise. Diz que teve uma vez que ela estava na casa dela, que ela chamou a mãe, que chamaram no portão, ela foi lá e chamou a mãe dela lá atrás, que ela estava na sala assistindo TV. Nunca fez isso, sabe? Então, ela está compreendendo melhor, e isso, tem 3 meses de tratamento. Então, eu chego de me emocionar quando eu vejo, porque a gente vê a evolução, a gente vê quanto que é importante e quanto tem ajudado. Não é todos que têm indicação, mas os que têm, infelizmente, é um tratamento caro. É caro. É caro. Tem poucas opções de tratamento ainda, né? Aqui no Brasil tem 2 que vendem em farmácia mesmo, né? E são caras, tá? E tem os importados, né? A gente importa o nosso. Tem umas tabelas, fica muito mais acessível, mas é caro. Então, por exemplo, um vidrinho do que o Gael hoje usa é R$600. E o governo não tem... Para você conseguir pelo governo, é bem complicado, sabe? Você tem que entrar, logicamente. Tem que fazer um processo. Isso, aí eles exigem a questão, não só do estudo, mas a questão de, já passou por todos os medicamentos possíveis antes de você chegar nesse momento. Então, é bem complicado, é uma briga difícil, vou te falar. Mas faz, assim, total diferença. Eu queria muito que fosse um medicamento muito mais acessível. Tem algumas ONGs, né, que utilizam aqui. A nossa médica recomenda a gente importar, né? Mas, assim, tem ONGs que fazem aqui, ou tem família que planta, né? E consegue fazer essa extração do óleo, né? Porque o que a gente usa é 0 THC, é só o CBD mesmo. Então, por isso que tem às vezes, alguns médicos têm resistência, porque às vezes quando é feito muito manualmente, às vezes não tá, a porcentagem às vezes não pode estar muito correta. Então, assim, por isso que eles têm muito receio. E por isso que a Anvisa, né, tem só duas marcas, e a questão de fora. Então, de fora tem muitas empresas, né, que têm certificações. E os seus direitos? O autismo tem conseguido avançado em direitos protetivos? Olha, no papel nós temos alguns. Na prática... Tá difícil de executar. Na prática que eu vi que o governador lançou alguma coisa, não lançou? Lançou, mas lançou só para o grau 2 ou 3. Eles já lançam separado por grau. Isso, separou por grau. Eu entendo, né, as famílias realmente, pessoas que têm grau 2 ou grau 3, é muito mais complicado, mas também são todos autistas, né? Mas assim, tá aparecendo mais,
está sendo mais visado, a gente está lutando mais. Mas ainda é difícil. No papel, por exemplo, teria que ter um professor de apoio para cada aluno. Isso não acontece. Hoje, os professores de apoio da rede municipal aqui do município, a maioria não tem especialização. Do grau. Teria que ser E nas escolas particulares tem? Nas escolas particulares, aí que não tem. Porque o que eu escuto que é o município tem muito mais apoio do que nas particulares. Sim, porque na escola municipal eles não querem pagar, né? Nas particulares. Na escola particular não querem pagar, né? Eles não querem pagar, né? Então teria que pagar um profissional. Mais, né? É um custo a mais. Então, na rede pública, ele acaba tendo mais proteção do que na particular. É por isso que a rede pública ela está sobrecarregada, né? Por exemplo, hoje tem 5, 6 alunos dentro de uma sala que são autistas, TDAH. Então, sim, temos um problema. Isso se tornou um problema porque o investimento para os profissionais não está acontecendo hoje no município. Então, o professor de apoio que está lá, às vezes, não tem especialidade. Então, às vezes, o professor que é o AP, né, que a gente fala, ele é só em ordem judicial, um caso ou outro, um extremo grau 3. Mas, assim, a maioria dos professores são nível médio, sabe? Aquelas pessoas que foram magistrados antigamente, que saíam como professores, mas nenhum tem, assim, conhecimento técnico mesmo, não fizeram curso. Às vezes a CEMED passa um curso de 12 horas, tal. Mas esse professor ganha pouco. Mas na realidade eu acho que é assim, é uma coisa que vai ser progressiva no meio da educação. Está no início, talvez, dessa conversa, né? Você mudar toda uma rede de ensino e adaptar, não consegue virar essa chave de uma vez, porque não depende só, por exemplo, da escola querer. O professor também tem que desejar passar por essa mudança. Mas o professor é regente. A gente fala do professor de apoio. Então, por exemplo, ela abre concurso agora e ela poderia abrir para pessoas especializadas. Não abre para esse tipo de pessoas. Mas será que tem essas pessoas especializadas? E pior que tem. Será que tem um número necessário? Pior que tem. Será? Você fez um levantamento? A gente tem, por conta que a gente vai em assembleia. Assim, uma coisa que é muito comum das mães atípicas é que a gente é meio barraqueira, sabe? Levanta a plaquinha. A gente tem essa nomenclatura, que eu acho um absurdo. Mas eu, como mãe normal, já era barraqueira. Acho que é o mal de mãe. A gente já é conhecida, entendeu? A gente já chega assim, olha lá, a mãe do Gael. Conheço essa. Essa já sabe. Por quê? Porque a gente tem que brigar, entendeu? Pelo nosso direito, que é um direito constitucional, a gente tem que brigar. Então, existe muitos, assim, logicamente, hoje a gente é muito mais assistido, né? Existe essa preocupação, as pessoas estão entendendo mais, mas ainda, para a gente conseguir isso, a gente tem que brigar. Então, por exemplo, ano passado teve várias assembleias que teve que ir, e briga com o plano de saúde, briga com a prefeitura, e briga com isso, com aquilo. Mas, assim, a gente tem que fazer, porque para os próximos virem aí, já está com a casinha tomada. Porque se a gente não faz barulho, não tem essa movimentação. Mas eu acho que, assim, de uma maneira geral, você vê se todo mundo tem que brigar e lutar pela sua classe. Você vê que está evoluindo esse processo? Pela evolução. Ou você acha que está estagnado? É que depende muito das pessoas que estão ali para... Hoje, no meio que você está frequentando? Hoje, assim, na questão... Vou falar do município, tá bem complicado. Mas são mais questões políticas, né? Que, infelizmente, acontece. Mas, num todo, numa sociedade em si, eu vejo muito mais melhora, muito mais conhecimento. Tanto que, quando eu comecei a falar sobre isso nas redes sociais, o meu filho tinha 3... há uns 2 anos atrás. Foi um primeiro vídeo que eu fiz até de aceitação para mim, para falar para as pessoas, porque eu já estava falando. Porque a gente tá achada como louca, né? Tipo, não é normal. Não, é normal, mãe. O menino é assim, mas devagar. O menino demora para falar. Não dorme por causa do seu peito, que você tá dando peito. Então, tipo, tudo tinha uma desculpa. Não, todo mundo tem um palpite para dar. Exato. Uma ideia. Até passei por pediatra que mandou eu tirar o peito. Então, assim, foi um processo. E ali, quando eu comecei a falar, quando eu falei assim, viu? Tipo, olha... Eu não estava louca, isso estava acontecendo mesmo, porque eu sabia que não era normal, mas eu não sabia que era autismo. Exatamente.
Então, quando eu falei, o primeiro vídeo que eu falei, bateu 1 milhão e poucos de visualizações, 1.600.000 visualizações, porque tipo, o tanto de gente que eu recebi de relato, falando, olha, meu filho é desse jeito também, eu ouvi a mesma coisa, e assim, tipo, ali naquela época não tinha muito perfis, muita gente, isso naquela época é 2 anos atrás, 3 anos atrás no máximo, então não tinha muita gente falando, então de 2, 3 anos pra cá foi um boom de informações, então eu acho que as pessoas, elas estão se tornando mais conscientes. Existe, como qualquer outro lugar, pessoas boas, pessoas ruins, pessoas intolerantes e não, né, enfim, mas eu acho que está sendo um caminho que está sendo aberto. O fato de eu estar aqui hoje falando é um caminho, entendeu? Porque todo momento que chega para eu falar, para eu estar ali, ou eu, ou outras mães, você dá essa voz, já é uma ajuda, já é um caminho para as pessoas olharem de uma forma diferente, entenderem, buscarem, ou até ver, tipo, olha, tem alguém na minha família que eu acho que é dessa maneira, ou tá passando pela mesma coisa, que às vezes não tem noção. Então, eu acho que essa consciência, ela está aumentando, e a tendência é melhorar. E a tendência de nós, pais que estão ali, querendo na linha de frente, né, a gente vai continuar fazendo nosso barulho. O nosso objetivo aqui é que com o teu depoimento gere empatia, né? Sim. Empatia. Porque eu, com o meu filho que tem deficiência auditiva, também sofri muito. Sim, você também é uma maternidade atípica. Ele sofreu, apesar dele não ter deficiência total, ele tem perca parcial, mas só o fato dele estar com o aparelho auditivo, ele sofre muita rejeição. Sim. E muita discriminação. Porque perdeu o timbre de voz, tem tom que ouve, tom que não ouve. Então, ele falava fino, porque ele só ouvia fino. Então, gerou muitos problemas na vida do meu filho, muito preconceito sobre o meu filho e muita cobrança sobre o meu filho. Então, apesar de nós sermos diferentes, eu acredito que qualquer preconceito, ele tem que cair por terra, porque a criança é preciosa e o ser humano é precioso. E as pessoas não devem julgar uma mãe. Sim. Falando que o que você deve, o que você não deve fazer. Porque eu tenho certeza que você já pesquisou tudo que você poderia fazer para o seu filho. Você já perdeu noites no Google procurando indicação, perguntando para médicos. E às vezes as pessoas nos tratam como que nós fôssemos... assim, vou falar nós, porque eu já... Sim, assim, hoje meu filho já é adulto. Mas né? Você também é, como você viveu uma realidade. Nós somos incompetentes, ou nós somos displicentes, ou nós estamos negligenciando, ou fazendo vista grossa, porque elas têm a solução para o nosso problema que nós não estamos vendo. Agora o problema está dentro da casa da gente. Sim. Né? Sim. Então eu espero que esse podcast as pessoas possam ser mais amáveis, mais acolhedoras, mais silenciosas. Se elas não podem falar algo que acrescente, silencia. Sim. Pelo menos não fere. Exatamente. Né? Exatamente. Não fere. Exatamente. O que a gente busca é a inclusão, a empatia, é o respeito, né? O respeito é maior, né? Com todos. E em si, todos. Não é porque é atípico. Como você falou, todos. A gente... cada um cuida ali da sua... Eu fiquei muito tocada hoje quando você falou assim, no momento de crise, você pergunta assim, mãe, você quer ir para um lugar mais reservado? Você quer uma água? Se ela não quiser nada, deixa. Porque eu, por exemplo, se eu te ver no momento de crise, o meu ímpeto maternal é querer ir lá te ajudar. E eu vou fazer tudo errado. Sim. Porque nunca ninguém me ensinou como me portar perante uma crise de autismo. Sim. E é por isso que eu falo. Tem até um vídeo que eu falo sobre isso. Porque às vezes a pessoa ela não está na maldade. Muitas vezes as pessoas não estão na maldade. É falta de conhecimento. Então, o que ajuda? Porque quando eu tiro ele do ambiente, eu consigo tirar os estímulos dele também. Porque ele sente as pessoas olhando, a pessoa vai falar para tentar acalmar ou distrair, ele vai sentir, vai... Então, quando eu falo assim, você quer procurar um lugar mais tranquilo? É justamente por isso, para ela poder conter sem precisar lidar com... situação externa. Exato. Então, a gente tá aí sempre para ajudar. O meu canal tá aberto para a gente conversar. Converso, assim, com um monte de mãe. Recebo relato do Brasil inteiro.
E o meu intuito é esse. O meu intuito é trazer informação, mudar a vida das pessoas como a minha foi mudada, de uma forma positiva. E ajudar, porque ali atrás eu penei um pouco para ter muitas informações que eu tenho hoje. Bastante. Foi no hospital dormidas, muitos cabelos brancos por aqui. Eu sou tão nova ainda. L'Oréal. Então, assim, eu tô com uma mecha, tipo aqui, ó, de uma... tipo da vampira. Então, assim, foram muitas noites, muito trabalho. E a gente se dedica ao máximo. E então, o meu intuito é esse, é informar, é trazer mais visibilidade, é trazer mais conhecimento, é ter esse diálogo mesmo, que é o importante, porque é o diálogo que traz a mudança. Eu quero te agradecer. Foi fenomenal conversar com você. Eu quero te agradecer por tudo que você compartilhou, pela tua simplicidade, porque você abriu tua vida e tua rotina. E eu sei que não foi fácil para você chegar até aqui. Não foi. Então, eu quero te agradecer. Muito obrigada. Eu que agradeço. E as portas estão abertas para você e para toda a sua comunidade, para todas as mães que quiserem vir aqui conversar. Nós estamos aqui. Nós nos unimos e apoiamos a sua causa. Tá? A sua causa é a nossa causa. Tá? Obrigada. Para que as crianças possam crescer e serem adultos felizes. Sim. Felizes, só felizes. Exatamente. Dentro do que cabe a eles ser feliz, do jeito, né, de cada um na sua particularidade. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Obrigada por me convidar. Eu fiquei muito feliz com o convite. Não porque só que eu falo bastante, mas... Deixa o teu Instagram. O meu é Lauane, Lauanne Araújo. Maria, É Duda Faria. quer falar alguma coisa? Assim, eu acho muito nobre o que você está fazendo. Acho que precisa começar esse diálogo e você está plantando uma sementinha na cabeça de todo mundo. E eu espero que o podcast consiga te ajudar a compartilhar essa mensagem e atingir o máximo de... Não é público-alvo, mas o máximo de pessoas possíveis para que se espalhe essa mensagem e a empatia seja atingida de uma forma maior. Obrigada, gente. Obrigada, querida.